Oi, meu nome é Karina. Hoje eu e o seu Roberto iremos estudar a primeira igreja que existiu na face da Terra. Tudo bem com vocês? Que bom, é uma alegria de estar participando novamente desse estudo. Será muito importante e interessante essa aula que teremos hoje. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para o professor Roberto qual foi a primeira igreja que existiu? Vamos conversar um pouquinho antes dessa igreja. Adão e Eva e seus filhos, eles faziam o seu culto junto com o altar e ali ofereciam então um sacrifício. Depois, na vida de Abraão, que a gente encontra na Bíblia, ele também reunia todas as pessoas ao seu redor e faziam o seu culto. Mas houve uma determinada ocasião que Deus fez um pedido muito especial para o profeta Moisés. A Karina vai ler agora um texto que mostra que pedido foi esse que Deus fez ao profeta Moisés. Está no livro de Êxodo, capítulo 25, o versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ok. Parece que Deus não morava com o seu povo, mas ele morava sim. Mas ele queria agora que eles construíssem um santuário ou uma igreja para que as pessoas pudessem ir a essa igreja e ter ali a certeza de que Deus estava presente. E podiam ter então um relacionamento especial com Deus. Por isso que houve esse pedido para que a partir daí eles construíssem então essa igreja. E por que nós vamos estudar sobre este santuário do Velho Testamento? Ok, esse santuário foi na época de Moisés, há quase 1500 anos antes de Jesus. E você realmente pode estar perguntando por que nós vamos perder tempo de estudar sobre esse santuário se ele existiu naquela época, né? O que tem a ver conosco hoje? Eu quero pedir para a Karina ler agora no livro de Êxodo, capítulo 25, o versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou uma igreja para Moisés e Moisés faria uma cópia igual a essa igreja. Nós vamos ter uma aula futura que mostra que existe uma igreja lá no céu e que Moisés viu como que é essa igreja e fez uma cópia em miniatura nessa terra. Numa aula futura vamos entender como é que funciona essa igreja no céu. Mas para que eu possa entendê-la, basta eu entender como funcionava essa miniatura ou essa igreja que Deus pediu que Moisés fizesse aqui nessa terra. É por isso que nós vamos estudar sobre essa importante igreja. Lá no livro de Hebreus, você também vai encontrar muita orientação com relação então a essa igreja. E como era este santuário na terra? Ok, muito bom essa pergunta. Como o povo de Israel viajou durante 40 anos pelo deserto, essa igreja era montada e desmontada. A primeira coisa que era montada quando o povo parava era essa igreja. E havia 12 tribos, que eram as 12 tribos de Israel, e cada um sabia aonde montava o seu acampamento. Então a minha tribo montava na parte do fundo do templo, a minha tribo montava na parte da frente, a minha ficava do lado direito ou do lado esquerdo. Então era muito organizado isso. Então a primeira coisa que era montada e desmontada era essa igreja. Então ela era toda montada e desmontada e carregada. E a primeira coisa que era montada era a igreja, e a primeira coisa a ser desmontada e levada para frente, quando eles avançavam, era novamente essa igreja. Agora nós vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa igreja. Essa igreja ela era tinha mais ou menos 45 metros de comprimento por 22,5. Os grandes terrenos ainda, os antigos, têm 45 metros de fundo, mas geralmente tem 12, 14 de frente. Então vamos colocar assim que eram quase dois terrenos grandes de uma cidade onde ficava essa igreja. Havia colunas com cortinas ao redor todo, e a porta dessa igreja sempre ficava para o lado onde nasce o sol. Você vai querer saber por quê? Calma que nós vamos entrar em muitos detalhes ainda. Uma outra coisa que eu quero mencionar para vocês
é que o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, parte de Números, Deuteronômio e o livro de Hebreus comenta muita coisa sobre essa igreja. Então nós estamos fazendo um resumão aqui. Mas ao você ler os livros do Velho Testamento, você vai entender então muito detalhe aí com relação a essa igreja. E além do pátio, em quantas partes estava dividido o santuário? Ok. O pátio era muito grande. Aí havia uma parte que era coberta com várias camadas de peles. Ali dentro ficava, no início, o lugar santo, e depois havia uma cortina com anjos bordados muito bonita, e atrás dela ficava, então, o lugar santíssimo. Portanto, havia o pátio, a primeira parte era o lugar santo, e depois entrava-se, então, no lugar santíssimo. E que objetos havia no pátio? Muito bem. Havia duas mobílias importantes, e depois você vai entender o que isso significa na próxima aula, ok? Mas lá no pátio havia duas partes muito importantes. Um era o altar de holocaustos ou altar de sacrifícios. Ali eram queimadas as ovelhinhas todas as manhãs e todas as tardes. Depois de queimadas, havia uma pia onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar, então, dentro do lugar santo. Lembra, então, no pátio havia só duas mobílias. Grave bem, porque havia um outro tipo de altar. Esse era o altar de holocausto, o altar onde faziam-se os sacrifícios. E a pia, onde tinha água para lavar a mão e o pé, para que o sacerdote se purificasse, então entrasse dentro do segundo compartimento. Tá? Eram essas as duas mobílias que havia ali no pátio. E o que havia no lugar santo? Muito bem. Entrando no lugar santo, havia três mobílias importantes. Do lado direito, você entrando, havia uma mesa, e lá ficavam 12 pães, e esses pães eram trocados toda semana. Você quer saber por que tudo isso? Calma, próxima aula, tá? Daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa funcionando. Então são bastante detalhes e a gente não quer prolongar muito a nossa aula. Do outro lado da mesa, no caso o lado esquerdo entrando, ficava o castiçal ou candelabro. Era uma peça maciça de ouro, onde havia partes onde ficava queimando uma luzinha que era abastecida com óleo. Essa lâmpada era acesa e ficava acesa dia e noite constantemente enquanto o santuário estava montado. Na frente, entrando direito pela porta, na frente, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde tinha uma cortina, havia um outro altar. E muitas pessoas fazem confusão desse altar. Lá no pátio era o altar de sacrifícios. Aqui era o altar de incenso, onde se queimavam ervas especiais que enchiam aquele santuário todo com uma fumaça, um cheiro muito gostoso. Incenso, você deve conhecer, existe incenso ruim e existe incenso bom. Eu me lembro, existe hoje umas varetinhas assim que a pessoa põe e ele vai queimando devagarzinho e enche a casa, o lugar com um aroma muito especial. Lá eram ervas especiais que ficavam fumegando. Eu me lembro muito bem que eu visitava uma loja em Paranaguá e quando entrava tinha um cheiro muito agradável e eu esquecia e perguntava assim: que cheiro é esse? Aí a moça falou: nós estamos queimando incenso. É mesmo, eu daí lembrava. E é por isso que havia esse aroma muito especial dentro daquela loja. E era para sentir-se um cheiro muito gostoso que havia então esse altar. Então, só resumindo, havia três peças. A mesinha onde tinha os pães, do outro lado ficava o candelabro ou o castiçal, e na frente havia, então, o altar de incenso. Eram essas as três mobílias que havia lá dentro do santuário, ok? Do lugar santo. E o que tinha no lugar santíssimo? Muito bem. No lugar santíssimo, abrindo a cortina, e você vai ver que a gente não podia entrar lá, né? Mas hoje, por exceção, vamos dar uma olhadinha lá dentro, havia uma arca. Uma vez alguém me perguntou assim: a arca de Noé, então ficava lá dentro do santuário. Não,
Essa arca que era uma caixa de madeira revestida por ouro e em cima havia uma tampa e nessa tampa havia então 2 anjos, parece com as asas assim abertas e uma velando pelo seu corpo, protegendo então aquilo que havia dentro da arca. Então no lugar santíssimo só havia uma mobília e essa mobília então era a arca. Agora é importante a gente conhecer um pouquinho o que havia dentro dessa arca, tá certo? A cobertura dessa arca era conhecida então como Shekinah, ou a glória de Deus se manifestava ali. E agora você quer saber o que havia no interior da arca, é isso? Com certeza. Tá? Então no interior da arca estavam lá as tábuas dos 10 mandamentos. Você pode dizer assim, mas Moisés, quando recebeu aquelas 2 tábuas e desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebrou. Realmente isso aconteceu. Mas logo em seguida, no livro de Deuteronômio, Deus disse a Moisés, faça 2 outras tábuas de pedra, leve lá ao monte, e Deus escreveu as mesmas palavras que ele escreveu nas primeiras tábuas, nessa segunda. E quando Moisés desceu do monte, ele guardou então essas tábuas dos 10 mandamentos lá dentro da arca. Só fazendo um comentáriozinho, a gente vai chegar lá em próximas aulas, mas toda a Bíblia foi escrita pelos homens. A única coisa que Deus não permitiu que o homem escrevesse, mas ele mesmo escreveu, foram as tábuas dos 10 mandamentos. Ok? E quem podia entrar no santuário? Muito boa a tua pergunta. Eu disse para vocês hoje que a gente foi dar uma espiadinha lá dentro, porque na realidade o povo não podia entrar no santuário, tá? Os pecadores só ficavam no pátio. A porta ficava entreaberta assim e dava para olhar de longe lá dentro. Mas no pátio só as pessoas comuns e os pecadores entravam. No lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias. O que ele fazia lá? Nossa próxima aula, ok? Tá? Então ele entrava todos os dias lá. E no lugar santíssimo, aí só entrava o sumo sacerdote, que era escolhido entre todos os sacerdotes. Vamos colocar aí como o líder dos sacerdotes. Ele entrava lá no lugar santíssimo. Era o único que podia entrar lá. Então, no pátio ficavam os pecadores, no lugar santo os sacerdotes entravam todos os dias, e no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote. E é interessante, próxima aula nós vamos chegar lá, ele entrava lá só uma vez por ano. Mas por quê? Não perca a nossa próxima aula. Agora a gente vai ver essa igreja funcionando. Hoje você viu toda a igreja, você fez uma visita lá, embora você tenha entrado no lugar santo e santíssimo, que não era permitido, mas nós entramos para conhecermos um pouquinho lá. Na próxima aula, nós vamos ver essa igreja funcionando, tá? E aí nós vamos ver o que cada peça dessas representava e por que havia essas mobílias dentro do santuário. Muito obrigado por você compartilhar isso, é um assunto muito importante, que ele vai nos levar a entendermos um pouquinho como é que funciona a igreja lá no céu. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, professor Roberto. Então fica aqui nosso convite para que você não perca o próximo estudo, para você entender um pouquinho mais do que acontecia nessa igreja. Fique com Deus, uma boa semana.